na presença do Senhor, né? Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 116, Amém, glória a Deus. Versículo 15 somente. Amém. Salmo 116, versículo 15. Uma noite de festa, né? Jesus está presente na casa. Glória a Deus. Os testemunhos que foram falados, né? Quem achou, lê, por gentileza. Pode ler, pastor, o versículo. Versículo 1, né? 15. Ah, o 15. É o 15. Tá certo. O 15 foi assim, ó. 116, né? É. E o versículo 15 é assim: Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Amém? Amém. Preciosa é a vista do Senhor, Do Senhor. a morte dos seus santos. Amém? Amém. Senhor Deus, mais uma vez, em agradecimento a Ti, meu Pai, em conformidade à oração do Teu servo, nós estamos aqui, meu Pai, na Tua presença. Pai, abençoa a vida dos Teus filhos que saíram dos seus lares para ouvir a Tua palavra. Já estamos aqui, meu Pai, abençoados por tudo aquilo que o Senhor já falou, e que nós possamos sair daqui renovados para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém? Amém. Pode se assentar dando glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia. Ele diz assim na sua palavra: quem deu crédito à nossa pregação e quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como o raio de uma terra seca não tinha parecer, nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dor e experimentado nos trabalhos, é como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram ele à sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, e nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá sua posteridade e prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Hebreus capítulo 11, eu vou ler para os irmãos também. Eu estou gravando essa pregação aqui. Hebreus capítulo 11, aleluia, glória a Deus, aleluia. Bendito é teu nome, Jesus. No versículo final diz assim: os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugir o exército dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançar uma melhor ressurreição.
Olha só que interessante. Não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados e cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de pele de ovelha e de cabra, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, em montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido esse testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Porventura Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que ele sem nós não fosse aperfeiçoados. Se eu dar um tema para essa pregação de hoje, eu vou falar sobre os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A palavra que o Senhor colocou no meu coração sobre cada um levar a sua cruz. A cruz, ela não é bonita. A cruz, irmãos, ela não é atraente. A cruz é você negar a si mesmo todos os dias da sua vida, olhar para Jesus e falar o que o Senhor quer que eu faça para que o seu nome seja glorificado. E não é fácil, irmão, porque quando você é escolhido e chamado para um propósito na terra, quando você é chamado como pequeno Cristo, porque é o que a palavra diz, quando os cristãos foram chamados de cristãos naquela época, são chamados de pequenos cristos. Aleluia! Nós somos representantes do Senhor na terra. E quando nós vemos essa palavra ela vai de encontro com o evangelho moderno. Ela vai de encontro ao evangelho da prosperidade. Ele vai de contra com o evangelho da Laodiceia, porque a igreja de Laodiceia dizia: rico sou, mas não sabe que é um pobre, descansado, miserável e nu. Aconselho-te que prova ouro provado no fogo, né? E quando nós vemos essa palavra, meu querido irmão, aleluia, ela tem sido escassa nos lugares que nós temos passado, porque muitos não querem saber de ouvir o que é servir ao Senhor Jesus. Qual que é a finalidade de servir a Cristo, aleluia, nessa terra? É entender que nós temos um adversário, o nome dele é Satanás. É entender, aleluia, que o Senhor olhou dos altos céus e quando viu a sua mãe sendo gerado, você dentro do ventre da sua mãe, o Senhor olhou dos altos céus e criou um propósito na minha e na sua vida terrena, aleluia, na qual cada um na sua idade é forjado por Deus para que pudesse fazer aquilo que tem que ser feito segundo a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, aleluia. Quando nós vemos, aleluia, alguns homens que passaram por isso, eles foram forjados cada um no seu tempo e cada um na sua idade, e quando chegaram, aleluia, na estatura daquilo que Deus quis, ele enviou eles para um propósito maior. Só que o propósito que eles foram enviados, aleluia, levou eles à morte. E alguns a apedrejamento, alguns a morte de cruz de cabeça para baixo, outros foram com a cabeça arrancada, aleluia, outros morreram a fio da espada, aleluia, outros foram queimados em pira de fogo vivo em Roma, outros foram comidos pelos leões, outros levaram tiros na nuca, aleluia, nos países comunistas, outros foram enterrados vivos com as suas esposas em lugares de países muçulmanos, outros foram, aleluia, enfermos, aleluia, e morreram por amor ao Senhor. Quando eu perguntei isso para o Senhor, eu fiquei pasmo, porque eu falei para o Senhor: Senhor, nós vemos, aleluia, que Tu és o Todo-Poderoso. Tu não tem o poder de aniquilar o homem em um minuto, tu tens o poder de destruir o inferno. A palavra de Deus diz no livro de Tiago que os demônios estremecem só de saber que existe o nome do Eterno. Os demônios estremecem só de saber o nome de Deus, aleluia. Aleluia. Amém. E nós sabemos que o Senhor é o Todo-Poderoso, Ele é o Senhor. E quando nós vemos o livro de Gênesis, aí o Senhor me explicou isso, e Ele disse, aleluia, que o Senhor deu toda essa honra a Adão e Eva, no jardim, no paraíso, aleluia.
E nós olhamos ali naquele lugar, aleluia, em que apareceu a serpente foi e enganou aquele casal, aleluia. E o Senhor foi veemente e disse: se você comer deste fruto, você vai morrer. E a mulher prestou atenção na serpente, e houve essa situação na qual ele entregou para o homem, e eles comeram do fruto da morte, e abriram os olhos, porque ele disse: se você comer deste fruto, você vai ser igual a Deus. E eles, aleluia, acabaram caindo nesse pecado, aleluia, e o pecado entrou no homem. E aquilo que era de direito deles, aleluia, eles acabaram perdendo, aleluia, porque ouviram a voz da serpente. A primeira coisa que eu aprendo nessa palavra, nós temos que tomar cuidado com aquilo que a gente ouve, com aquilo que falam, aleluia. Nós temos que tomar cuidado, porque a nossa preocupação, aleluia, é entender não aquilo que falam de nós, mas aquilo que o que Deus fala de nós. Vai chegar dias e momentos que quando nós fomos levados à cruz, aleluia, todos vão nos deixar. Todos vão virar as costas para nós, porque nós vamos falar a verdade, e a verdade dói, a verdade machuca, a verdade confronta. E se você verdadeiramente quer ser um servo do Senhor, aleluia, você vai ser rejeitado, você vai ser esquecido e você vai ser humilhado. Por quê? Porque as pessoas querem que os seus egos venham ser massageados. E quando Deus nos chama para uma responsabilidade, meus amados, Deus nos leva e nos confia essa responsabilidade para irmos em lugares e ir em situações e fazer coisas que ninguém faz. É mais ou menos quando você chama a corregedoria da polícia. A corregedoria da polícia é a polícia da polícia. E os crentes que são os remanescentes, os crentes que são fiéis a Ele, os crentes que não se vendem, aleluia, por política, por dinheiro, por favorecimento, na qual Deus pode contar, são esses crentes que são levados às vezes a lugares que ninguém gostaria de ir. Por quê? Porque ali vai ter um Herodes que vai destruir a tua cabeça e vai a colocar num prato, vai ter pessoas que vão se levantar contra a tua casa, contra a tua família, e até os da sua família às vezes vai se voltar contra você e vai falar que você é um religioso, que você é um crente maluco, aleluia. Mas você vai entender que o céu está aberto para você. Você vai entender que levar a cruz, aleluia, não é bonito, não é lindo, não é maravilhoso, aleluia. A cruz ela machuca, a cruz ela dói, a cruz, aleluia, leva ao desespero às vezes, aleluia. Mas é na cruz que nós vemos o nome do Senhor sendo engrandecido e glorificado. Quando o Senhor nos chama para a cruz, o Senhor nos chama, aleluia, para um sacrifício terrível. Porque nós vemos um Jeremias que quando foi para a prisão, ele disse: eu não quero mais pregar esta palavra, eu não quero mais continuar falando em teu nome nessa nação rebelde, porque este povo não quer ouvir a tua palavra, eu vou ficar aqui na prisão. Mas o fogo de Deus consumia Jeremias por dentro, aleluia, e ele não conseguia mais ficar quieto, e ele tinha que sair de novo e continuar falando aquilo que Deus mandava ele falar. É um Jonas que estava dentro da barriga do peixe, porque ele foi rebelde contra Deus e não queria ir até Nínive para falar o que o Senhor mandou. Mas quando nós obedecemos a voz do Senhor, aleluia, nós vemos o livro de Apocalipse, o sangue dos santos que foram derramados, aleluia, por fazer a vontade do Senhor. Há um memorial de Deus por aqueles que são fiéis à cruz. Há um memorial, e o Senhor fala de uma ressurreição melhor que os outros. Aleluia, a salvação ela vem para todos, mas o galardão daqueles que são fiéis naquele dia vai ser maior daqueles que pagaram um preço maior por amor à sua palavra.
Nós vemos que Deus, aleluia, não faz acepção de pessoas, mas Deus, ele dá o seu galardão. Não é possível, aleluia, aquele irmão que morreu em última hora e rejeitou a Deus por todo o tempo, mas na última hora se acertou, sentar, aleluia, no mesma bênção de vitórias, de galardão com Abraão, com Moisés, com Elias, com homens e mulheres que foram mortos por causa da cruz, por causa da sua palavra. Deus tem um galardão diferenciado para esses da eternidade, e todos vão entender isso, e está tudo bem por isso, aleluia. Porque nós não vamos olhar na eternidade para o nosso irmão com inveja. Nossa, olha o seu galardão, olha o meu. Mas você vai olhar para Abraão e falar assim: nossa, que honra ver você com este galardão, aleluia. É verdade. Porque Deus, ele honra aqueles que são fiéis a ele. Se Deus mostrasse hoje, meus amados, o que ele tem reservado para aqueles que são seus, aleluia, para todos que estão na terra, muitos deixariam, aleluia, as drogas, a bebida, o álcool, muitos estariam na igreja por aquilo que Deus tem reservado, aleluia. Mas o evangelho, ele é simples, a palavra, ela é humilde, e o que Deus oferece para nós na terra é a cruz. E quando o Senhor falou isso no meu coração, eu tremi, porque Deus, ele falou assim: por causa da morte, aleluia, foi criado abrolhos e espinhos na terra. Aleluia, abrolhos e espinhos. Se você for ver logo em seguida, depois que eles negaram ao Senhor e comeram do fruto, nasceu abrolhos e espinhos. Então o jardim do Éden era uma terra maravilhosa, onde não tinha isso, aleluia, mas por causa do pecado gerou abrolhos e espinhos. E quando nós vemos, aleluia, e o Senhor falava isso no meu coração, meus irmãos, ele falava assim, aleluia, o preço da morte foi tão forte, tão caro, que eu tive que dar o meu filho por morrer na cruz, para que pudesse, aleluia, colocar de igualdade a minha adoração novamente. Porque a adoração foi quebrada no céu, a adoração foi destruída no céu, aleluia, porque Lúcifer se encheu de orgulho e quis ser igual a Deus. A partir do momento que o homem se corrompeu no jardim do Éden, aleluia, a morte, ela entrou pela vida de um homem. E no livro de Romanos, no capítulo 4, 5, 6 em diante, nós vemos o nosso Cristo falando sobre a graça, que é favor imerecido, e fala do primeiro Adão, aleluia, que corrompeu, aleluia, a humanidade através da morte. E Jesus veio como homem, aleluia, e como homem ele restaurou a adoração a Deus pelo seu Espírito Santo. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. E a morte foi uma morte de cruz. E quando o Senhor nos chama de pequenos cristos, e quando ele faz a comissão dos discípulos para ir em dois, ele fala que você vai ser cuspido, ele fala que você vai ser negado, ele fala que você vai ser traído, ele fala que você vai ser humilhado, mas você pode ter certeza de uma coisa: os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Aleluia. Esse evangelho que eu estou falando hoje é o evangelho, aleluia, da volta de Cristo para buscar a sua igreja. Entendemos, aleluia, que o Senhor, aleluia, não mudou e a sua palavra ainda é a mesma, que ele nos comissiona para irmos e fazermos coisas que muitos cristãos, entre aspas, não querem fazer, que é fazer a vontade do Senhor. A morte de cruz, aleluia, é nós renunciarmos à nossa carne, às nossas paixões da carne, os nossos desejos da carne, a nossa vontade como homem, como mulher, aleluia, e falar: Senhor, eis-me aqui, faz-me de mim um homem segundo a sua vontade. E quando nós nos colocamos, aleluia, em situação de humilhação e de obediência, nós entendemos, aleluia, que o céu está aberto ao nosso favor. A nossa carne geme, aleluia, muitas vezes nós não somos compreendidos, nós não somos entendidos, mas Deus se agrada de ver aquilo que você faz e aquilo que você fala por amor a Ele. Quando nós olhamos essa palavra, nós olhamos, aleluia, um Deus vivo e verdadeiro que conta conosco para uma comissão maior. E não é fácil fazer isso.
E essa palavra é uma palavra de renovo, é uma palavra de força, é uma palavra de entendimento, aleluia, que entender, aleluia, que Deus nos leva para a cruz também, que Deus nos leva para a morte também, que Deus nos leva, como foi falado com Pedro, tu me amas, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E quando ele fala isso, ele fala de uma forma em que Pedro ele pensava, aleluia, não, contigo eu sou, olha, eu vou fazer, eu vou acontecer. E o primeiro que negou foi ele, e ele se escondeu e ficou nu, aleluia. Mas hoje nós vemos um Pedro modificado, um Pedro convertido, um Pedro que estava na prisão, como foi falado na pregação de ontem, mas a igreja orava por Pedro, na qual ele falava que ele não tinha por preciosa a vista, aleluia, de servir, aleluia, mas ele faria o Senhor, aleluia, segundo a vontade dele, e foram mais de 3.000 almas que ele ganhou no livro de Atos dos Apóstolos. Ele já não tinha mais a vida dele como preciosa, assim como Paulo também dizia que não tinha mais a vida dele como preciosa, contanto que se cumpra o evangelho dele na minha vida. Quando nós vemos e assistimos o filme de Lucas ali com Paulo na prisão, eu vi uma coisa linda e maravilhosa, irmãos. Ele chegou para Paulo na prisão e ele falou assim: eu nunca vi Cristo face a face, mas eu vejo Cristo na sua vida. Amém. E através da sua vida fez com que eu cresça nesse Cristo. Olha que coisa forte. Nós temos que olhar Cristo na vida do irmão. E olhar Cristo na vida do irmão foi que nem foi falado hoje. Porque eu tive fome e deste-me de comer, porque eu estive nu e me vestiste, porque eu estive aflito e me visitaste. Ser cristão, irmão, aleluia, é às vezes você vê que a sua geladeira está vazia, mas você está servindo o próximo. É ver que teu irmão está numa situação difícil e de dificuldade e você tira da tua boca para dar para o teu irmão, porque você não quer ver o teu irmão sofrer. Servir a Cristo, aleluia, é entender que o seu palco não é para os homens, mas o seu palco é para Deus. E você vai ver que o céu está aberto ao teu favor, e os anjos vão te servir à noite, com as lágrimas que você derrama no seu travesseiro, e entender que você está combatendo um bom combate. Servir a Cristo é você ver que os holofotes não estão para você, mas os holofotes estão para você, com o céu que está aberto para você. Porque é muito fácil você servir a todos quando todo mundo olha para você e faz uma, sabe, aquela, nossa, que irmão, que irmã, aleluia. Você já recebeu o seu galardão, a palavra de Deus disse isso. Você já recebeu o seu galardão quando você faz as coisas para mostrar para todo mundo. Mas quando você faz para mostrar para Deus, aleluia, aí sim você tem um galardão perfeito. E nesses últimos dias da igreja, o Senhor nos chama para uma responsabilidade. Porque quando nós olhamos a cruz, nós vemos uma entrega total do Senhor. Primeiro ele foi para o jardim do Getsemane, e ele falou assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas se não, que seja feita conforme a sua vontade. Aleluia. A vontade do Senhor tem que ser feita nas nossas vidas. A oração do Pai Nosso, como já foi falado, né? Pai Nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aleluia! O teu ministério começa quando você pede para que Deus faça a vontade dele. Aleluia! O pão nosso seja feito assim na terra como no céu. O pão nosso que nos dá hoje, aleluia, aleluia, me ajuda aí, Joelson. O pão nosso que nos dá hoje, o pão nosso cada dia está hoje. Hoje, aleluia. As nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não é fácil, irmão, aleluia. O pão cotidiano que Deus nos dá todos os dias, para que nós possamos sobreviver. Foi falado de Elias aqui. É muito bonito falar de Elias, mas ser um Elias não é fácil. E Deus nos chamar para ser um Elias não é fácil. Porque é um homem que é sustentado pelos corvos, é um homem que é sustentado por uma viúva, é um homem que vê um rei num palácio
E que você chega e fala assim, vai lá e fala contra Jezabel e fala contra o reinado de Acabe. E ele vai lá com a sua humildade, com a sua simplicidade, e ele fala aquilo que o Senhor ordena, segundo a palavra que Deus ordenou. Mas Deus era tanto com Elias, irmão, que ele falou, segundo a minha palavra, não vai chover. E eu vejo, irmãos, que Deus quer uma intimidade dessa com aqueles que levam a cruz. Aleluia, segundo a minha palavra, é isso, isso, isso e isso. E aleluia, Deus fez o que Elias falou. Deus. Aleluia, nessa noite o Senhor nos está chamando para uma responsabilidade maior. De entendermos, aleluia, que a cruz ela não é bonita, que a cruz ela faz trazer choro, dor, lamento. Mas eu achei lindo, eu até mandei para o Joelson hoje de manhã, o que aquela missionária disse, a Helena Raquel, ela falou uma coisa tremenda, irmãos. Ela falou assim, se você depende do ego dos outros para provar o teu ministério, você é escravo daquelas pessoas na qual você fala. Mas se você fala aquilo que Deus quer que você fale e não se preocupa com os outros, aí você não é escravo de ninguém, mas você é servo do Deus que você serve. Aleluia. E esses homens aprenderam isso, por isso que foram cerrados, por isso que foram mortos, por isso que foram para a prisão, porque eles entenderam a comissão da qual eles foram chamados. Eles não foram chamados para ter like. Eles não foram chamados para ter uma conta bancária cheia, gorda. Se o Senhor quiser enviar, amém. Se o Senhor não quiser enviar, amém também. Mas eles foram chamados para ser luz no meio das trevas. Eles foram chamados, aleluia, para acender as candeias de muitos, na qual estavam perdidos. E aí nós vemos um João Batista que estava no deserto, porém ele pregou aquilo que tinha que ser falado. E foi isso que essa irmã falou, aleluia. Deus achou a graça neles, por quê? Porque todos prestaram atenção nele, por quê? Por causa que eles falavam aquilo que Deus mandava eles falar. Glória a Deus. E havia temor e tremor na boca desses homens e dessas mulheres. Até o dia, aleluia, que o inimigo veio até eles, aleluia, e jogou eles na masmorra, jogou eles na prisão, jogou eles, aleluia, para serem mortos e torturados por amor da palavra de Deus. E aí o Senhor conseguiu nivelar o nível da adoração, porque quando esses homens aceitaram o plano divino de obedecer à vontade de Deus, aleluia, eles entregaram o próprio corpo deles como sacrifício vivo para mostrar para o inimigo, aleluia, que mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E aí nós vemos um Pedro no final da sua vida, sendo colocado na mão dos soldados. Não fala no livro de Atos, né? Mas os historiadores falam que ele foi entregue para ser crucificado como seu Senhor. E ele começou a chorar e falou assim, eu não sou digno disso. E aí ele foi crucificado de cabeça para baixo. Nós vemos esses homens, aleluia, que até hoje ainda existem esses homens. Ainda existem essas mulheres que entenderam que são alvos, aleluia, contra o inferno, porque o diabo não vai virar aquele crente morno que está preocupado com passeata na Paulista. Ele vai mirar aqueles que estão preocupados com almas, em falar a verdade e levar uma igreja para o céu. E são esses que Deus conta naquele dia, porque são esses que foram chamados por uma grande comissão. Aleluia! São esses que estão aqui hoje, aleluia, passando por dificuldade, por lutas, por renúncias, mas levando a sua palavra conforme ela é, levando a cruz como ela é, aleluia, fazendo aquilo que tem que ser feito conforme a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Que nessa noite o Senhor nos dê força, que nessa noite o Senhor nos dê graça, que nessa noite nós possamos renunciar às nossas vontades, à nossa carne, os nossos desejos, e que nós possamos fazer como Isaías, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, aleluia, e faz-me de mim um homem e uma mulher segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade. Eu quero dizer uma coisa para você, aleluia. Esse homem chamado João Batista,
Ele renunciou, aleluia, tudo aquilo que os homens poderiam oferecer. Mas quando ele chegou até aquele local, ele pregou a palavra com ousadia. Os reis temeram e eles tinham um respeito com João Batista, e um respeito tal a ponto de gostar de ouvir a palavra que foi pregada. Mas uma coisa que eu achei interessante, quando chegaram e pediram a cabeça de João Batista, aquele rei se entristeceu, porque ele deu a palavra dele e não podia voltar atrás. Vão pedir as nossas cabeças, mas nós temos que entender, aleluia, que quando nós pregamos com autoridade, quando nós falamos o que Deus manda, os reis até vão gostar de ouvir o que a gente fala, mas por causa da multidão vão querer pedir a nossa cabeça. Mas uma coisa é certa, na eternidade, aleluia, o que nós vamos falar hoje vai ecoar na eternidade. E o nome do Senhor vai ser glorificado através da nossa vida. Então é mais fácil e é mais importante nós obedecermos a voz do Senhor e entendermos que o que nós vamos falar vai ecoar às nações. E a nossa cabeça vai ser rolada como foi rolada de João Batista, eu não tenho dúvida nenhuma, irmãos. Mas o nome do Senhor vai ser glorificado através do nosso testemunho de vida. Aqueles que servem aos homens, as coisas que eles vão fazer vai ficar por aqui mesmo. Mas aqueles que fazem a vontade do Senhor vai ecoar e vai ecoar até a eternidade. E aí você vai ter uma melhor ressurreição. Porque eles vão ver ele e vai falar assim, olha, você é bendito nesse lugar, porque você fez aquilo que eu queria que você fizesse. O maior tesouro, irmãos, aleluia, é o tesouro de servir a vontade do Senhor e pegar a sua palavra como ela é, mesmo sabendo que nós vamos ser rejeitados pelos homens. Para que, Joel, você vai falar desse jeito? Para que, Pastor Carlos Roberto, você vai continuar com esse ponto de pregação? Para que, Pastor João, você vai continuar sendo duro, falando dessa forma as palavras que você tem que falar? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus. Já estou crucificado com Cristo. E a vida que eu levo para a glória do nome dele. Amém? Então que nós possamos ficar com essa palavra, servindo o Senhor, combatendo o bom combate, guardando a fé, fazendo o que tem que ser feito, porque se esses homens foram torturados, se esses homens passaram pela cova dos leões, se esses homens padeceram o que eles padeceram, imagina aqueles que servem o Senhor hoje com a vontade dele. Deus, ele vai honrar, irmão, a tua fé. Deus vai honrar a tua fidelidade a ele, amém? Que Deus abençoe vocês com esta palavra, em nome de Jesus, amém? Faça